Graça e paz, povo de Deus! Como vocês estão? Vai tudo bem por aí? Hoje Deus mandou eu te falar uma palavra que está em Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Dito isto, vocês já pensaram em fazer teologia? Então, vem comigo. A palavra teologia, para alguns, é tão temida, para outros é tão misteriosa, mas para muitos é tão desconhecida. Afinal, qual é a sua origem e o que significa? A palavra teologia, ela tem a sua origem do latim, que saía com uma fonética de teologia. Esse termo provém de dois termos em grego. Exatamente isso. Dois termos em grego. Sendo assim, formando uma palavra binômio, que são theos e logos. Num grego mais antigo, chamado de grego koiné, essa palavra logos poderia ser substituída por lego. Então, a palavra theos, que significa divindade ou Deus, junto com a palavra logos, que significa estudo, tratado, ciência, forma uma única palavra que nós hoje conhecemos como teologia. Essa ciência tem como objetivo de estudar as religiões num contexto histórico, interpretando os fenômenos, as tradições religiosas, os textos sagrados e quais são as suas influências na moral do homem, quais são as suas influências no conhecimento quando se aproxima da natureza de Deus, dos atributos de Deus. Qual a relação de Deus com o homem por intermédio da sua palavra? E assim, formando um conjunto de doutrinas, de princípios e dogmas da religião cristã. Mas atenção, muita atenção, meus irmãos. É lógico que a teologia não é o único meio para obter conhecimento da palavra. Porém, é o meio mais utilizado e mais fácil para obter conhecimento da palavra de Deus. Agora, se você não der isso como uma dádiva para o próximo, não adianta nada. Ficou claro? A bênção do seu conhecimento da palavra de Deus, desses estudos teológicos, deve resultar em uma vida frutífera, em termos mais confiança em Deus, em um viver mais agradável para Deus. O conhecimento de Deus deve gerar aproximação com o divino. Vamos para a Bíblia? Olha o que a Bíblia fala sobre suas profecias. 2 de Pedro, capítulo 1, os versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então fica claro que a palavra de Deus, a Bíblia, não é de livre interpretação. Não é abrindo a Bíblia de qualquer jeito e você está interpretando do jeito como você acha que é e pronto. Não, não é bem assim. Vamos ver então como a Bíblia nos orienta para estudá-la? Isaías, capítulo 28, versículo 10. Porque
é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Agora que já sabemos que as Escrituras não são de livre interpretação e devemos estudar e interpretar debaixo de algumas regras e mandamentos, e um pouco aqui e um pouco ali, o conhecimento, neste caso da palavra de Deus, deve ser adquirido como a única regra de fé, a Bíblia. Porém, alguns cursos, alguns congressos e principalmente livros específicos nos ajudará a interpretar aquilo que Deus quer de nós. Eu vou usar a Bíblia para te mostrar alguns exemplos de personagens bíblicos que precisou de alguns auxílios. Daniel, capítulo 9, versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Observe, meus irmãos, a importância dos livros para nos ajudar nas interpretações bíblicas. É bom lembrar que existe um abismo de quase 3.000 anos, a qual ela foi escrita para um povo específico, em uma época totalmente diferente da qual vivemos. Meus amados, até Paulo precisou de alguns auxílios. Se não, vejamos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Está aí. Você quer exemplo melhor para sabermos a importância dos livros junto às Escrituras Sagradas, para uma boa interpretação, para uma boa hermenêutica bíblica, e assim sabermos o verdadeiro conhecimento dos textos que quer passar para nós. E esses conhecimentos é para ajudar o próximo. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, fala que devemos crescer na graça e no conhecimento. E isso é uma via de mão dupla em um único sentido, ou seja, ambos caminham juntos. Não é saudável só ter um e não ter o outro. A graça vai te ajudar a utilizar o seu conhecimento para ajudar o próximo. A graça de Jesus é um favor imerecido que foi dado a nós. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, pega esse favor e transforme em algo útil para o próximo. A teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Eu confesso, por um lado, que Deus ele é incompreensível, mas também, por outro lado, ele pode ser conhecido. E conhecê-lo é um requisito absoluto para a minha e a sua salvação, meu irmão. E está aí o porquê que em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de ser salvo. Deus se revelou a nós por intermédio de sua palavra. É importante todos nós buscarmos este conhecimento. Em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, traz em seu significado o princípio de que a falta do conhecimento de Deus leva o homem à ruína. As pessoas que desprezam a revelação de Deus não podem ter comunhão com Ele, pois nem mesmo sabem quem Ele é. Meus irmãos, quantas vezes já ouvimos dizer de algumas pessoas que falam que a teologia é desnecessária, chegando até a ser indesejável, que não há necessidade de estudar teologia,
que quem faz teologia se esfria na fé. Elas falam só, cuidado, a Bíblia diz que as coisas encobertas são para Deus. Só que o versículo, meus irmãos, termina dizendo que essas coisas já foram reveladas e servem para mim, para você, para os nossos filhos, eternamente. Está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29. Já para outras pessoas, elas falam que não precisa estudar teologia, porque basta apenas crer e ter fé. Até porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Calma aí, meus irmãos. Cautela. Jesus, neste Evangelho de Marcos, no seu capítulo 26, no versículo 16, diz que crer é a primeira condição para que possamos aderir ao projeto de salvação de Deus. Os estudos das doutrinas teológicas, ela não é opcional. É, meu irmão, é exatamente isso que você acabou de ouvir. Não é opcional. Preste atenção. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, fala que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque precisa crer para chegar até Ele. A pergunta que eu tenho para vocês é: se sem fé ninguém vai poder agradar a Deus, o que eu tenho que fazer para ter fé? A resposta está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, se ouvirmos a correta palavra de Deus, vai ser essencial para termos fé e assim influenciar o nosso relacionamento com Deus. Aí está a razão dos estudos teológicos na sua vida, para você ter o verdadeiro relacionamento com Deus. Os estudos teológicos também podem te ajudar em tempos o qual estamos valorizando mais as experiências pessoais do que examinar as verdades bíblicas. As pessoas estão dando mais ouvido às experiências do vizinho, do irmão do tio, do filho do sobrinho, e muitos líderes religiosos, meus irmãos, hoje estão bem distantes da verdade divina e levando consigo liderados que acreditam de forma incondicional nesses líderes religiosos. E ambos são resistentes a qualquer comentário corretivo ou cautelosos e acabam reproduzindo lendas, seitas, pensamentos religiosos e se recusam a se submeter-se e a examinar-se, e muito menos a examinar as próprias escrituras, como os bereanos em Atos no capítulo 17, no seu versículo 11. Lá está escrito que quando Paulo e Silas foram enviados para Bereia, chegando eles, dirigiram-se à sinagoga, e os bereanos receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, como Paulo e Silas falavam. Porque não foi à toa, meus irmãos, o que Paulo escreveu em Efésios, no seu capítulo 4, versículo 13 e 14, ensinando aos efésios que precisamos crescer no conhecimento para não permanecermos como crianças, aceitando todo o vento de doutrina. Pelo contrário, o resultado desse conhecimento, Paulo escreve para Timóteo em sua epístola, em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele diz que iremos saber distinguir os falsos mestres que falam mentiras e têm mentes cauterizadas. Então, conhecer a verdade nos ajudará a detectar os falsos mestres que induzem ao erro. E esse conhecimento nos trará alguns benefícios. Eu oro a Deus para que Ele dê a todos vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. É o que eu desejo para todos que me assistem. Só que Deus manda te dizer algo. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine um homem justo e ele aumentará o seu saber. Guarde isso e leve para casa.